Prepare-se para conhecer cenas impressionantes de veículos que desafiaram todos os limites do possível. Este vídeo traz os 20 exemplos mais inacreditáveis de transporte arriscado já registrados. Vamos começar. Número 20. Bicicletas de entrega sobrecarregadas em Xangai. Em Xangai, as ruas estão sempre repletas de motos e bicicletas, que servem como principais meios de transporte para entregas e deslocamentos. Isso não é uma surpresa, já que estamos falando da cidade mais populosa da China, onde a agitação nunca para. Entre a multidão e o trânsito incessante, é comum ver bicicletas e motos levando cargas enormes, às vezes até além do que parece fisicamente possível. Esses entregadores são verdadeiros mestres da adaptação. Em um ambiente onde cada minuto conta, eles equilibram pacotes gigantescos enquanto desviam de pedestres e carros, enfrentando uma mistura de caos urbano e precisão quase artística. Para os moradores locais, essa visão é cotidiana, mas para quem vem de contextos diferentes, pode parecer algo saído de um filme. É interessante perceber como a percepção muda dependendo do ponto de vista. Enquanto alguns podem achar esses carregamentos insanos, para outros, é apenas parte da luta diária para sobreviver. Esse contraste cultural ressalta a importância de entender as condições de vida de outras pessoas antes de julgá-las. Número 19. Acidente com caminhão na Índia. Nas agitadas ruas da Índia, onde o trânsito é uma combinação de pedestres, motocicletas, rickshaws e caminhões, um incidente memorável foi capturado. Um enorme caminhão, visivelmente sobrecarregado, tenta realizar uma curva extremamente apertada. A carga descomunal no veículo já faz com que ele pareça instável desde o início do vídeo, e o desfecho é tão previsível quanto inevitável. A cada movimento, o caminhão inclina-se mais para um lado, e a tensão aumenta enquanto o motorista tenta em vão manter o controle. Ele hesita por alguns segundos, talvez analisando a situação, mas decide continuar. Em um dado momento, a gravidade vence. O caminhão tomba de lado, derrubando sua carga por toda a via. O vídeo atrai risadas nervosas de quem assiste, mas o incidente é uma amostra clara dos perigos de carregar veículos além de sua capacidade. Além disso, destaca as dificuldades enfrentadas por motoristas que precisam navegar por ruas mal planejadas e lotadas. A cena, que pode parecer cômica à primeira vista, reflete um problema mais profundo: a necessidade de uma infraestrutura mais robusta e de regulamentações eficazes para o transporte de carga. Número 18. Desastre de barco sobrecarregado. Os barcos nos rios ao redor do mundo têm histórias e propósitos variados. Em muitas regiões, são meios de transporte essenciais, especialmente onde não há acesso a estradas. No entanto, o que vemos neste vídeo é um exemplo do que pode acontecer quando o senso comum e a segurança são ignorados. O vídeo começa mostrando um grupo de pessoas subindo em um pequeno barco, que já parecia lotado antes mesmo da chegada dos últimos passageiros. Sem qualquer supervisão ou limite claro, dezenas de outras pessoas continuam a embarcar, empilhando-se de forma quase desesperada. A embarcação, claramente sobrecarregada, balança perigosamente enquanto mais pessoas tentam entrar. Quando o barco finalmente sai do cais, é quase impossível não prever o desastre. Após alguns minutos navegando, o peso excessivo faz com que o barco comece a afundar, enquanto as pessoas tentam desesperadamente se salvar. Outros barcos próximos tentam ajudar, mas a situação já está fora de controle. Esse tipo de cena não é apenas trágica, é um alerta para a importância de se estabelecer regras mais rígidas e de educar as comunidades sobre os perigos do excesso de peso em embarcações. Número 17. O incidente do trator carregado de cana-de-açúcar. Este vídeo nos leva a uma estrada rural onde dois tratores tentam realizar uma tarefa aparentemente simples, mas incrivelmente arriscada. Um deles está decorado para um festival local, cheio de adereços e ornamentos coloridos. O outro está carregado com uma quantidade absurda de cana-de-açúcar, empilhada de forma desproporcional em uma grande carroceria. A cena é tensa desde o início. O primeiro trator, que deveria ser responsável por puxar o segundo, está preso em uma inclinação íngreme. O peso combinado do veículo, da carga e da carroceria é demais para a corda improvisada que os conecta. Enquanto o trator da frente tenta avançar, a corda estica até o limite, ameaçando arrebentar a qualquer momento. A população local, que parece estar acostumada a lidar com essas situações, começa a se mobilizar. Algumas pessoas tentam equilibrar a carga manualmente, segurando os feixes de cana-de-açúcar com as mãos,
enquanto outras empurram o trator para evitar que ele tombe. Apesar do esforço coletivo, o vídeo não mostra se eles conseguiram concluir a tarefa. Esse incidente é um exemplo claro da engenhosidade e da coragem das comunidades rurais, mas também ressalta os perigos de improvisar em situações que exigem equipamentos mais adequados. Número 16. Os perigos de veículos sobrecarregados. Nem sempre são os grandes veículos que protagonizam as cenas mais arriscadas. Às vezes, são carros comuns, usados de maneira inadequada, que chamam atenção. Este caso em particular envolve um hatchback que tenta rebocar um trailer de forma totalmente imprópria. O veículo está carregando caixas pesadas em um trailer preso com um engate visivelmente frágil. Enquanto acelera pela rodovia, o peso da carga faz com que o carro balance de forma instável, tornando a viagem extremamente perigosa para o motorista e para quem está ao redor. O mais curioso é que o motorista parece alheio ao caos que está causando. Ele dirige calmamente, como se fosse um dia qualquer, enquanto outros motoristas desviam e tentam manter distância. Essa situação levanta questões sobre a falta de conhecimento técnico ou de regulamentação em algumas regiões, onde soluções improvisadas são usadas em vez de práticas seguras. Esse tipo de comportamento é um lembrete de que, embora a criatividade seja admirável, certas tarefas devem ser deixadas para profissionais ou realizadas com o equipamento correto. Número 15. Caminhão de toras tomba em colina. Imagine uma estrada rural cercada por colinas verdes e vegetação densa. É nesse cenário que um caminhão carregado de toras de madeira tenta descer por uma ladeira íngreme. No entanto, a situação logo se transforma em um espetáculo de descontrole. O caminhão parece estável no início, mas à medida que desce, ele começa a balançar de um lado para o outro. De repente, o peso das toras o desequilibra, e o veículo sai da estrada, rolando colina abaixo. As toras permanecem incrivelmente amarradas ao caminhão, mesmo quando ele para em meio à vegetação, como se fossem parte do próprio veículo. O vídeo captura o momento em que os trabalhadores que estavam acompanhando o caminhão correm em direção ao local, alguns apenas para filmar, enquanto outros tentam avaliar os danos. Felizmente, ninguém parece ter se ferido, mas o incidente é um exemplo claro do que pode acontecer quando limites de peso e medidas de segurança são ignorados. Número 14. Líderes de torcida em um Smart Car. Quando pensamos em um Smart Car, geralmente imaginamos um veículo pequeno, eficiente e prático para o trânsito urbano. Mas, neste vídeo, o compacto carro é colocado em um teste absolutamente incomum: acomodar um grupo inteiro de líderes de torcida. A cena começa de maneira quase cômica, com as garotas, vestindo seus uniformes brilhantes, organizando-se para entrar no veículo. Uma a uma, elas se esgueiram pelos espaços limitados, dobrando-se de formas quase acrobáticas. É como assistir a uma partida de Tetris em tempo real, enquanto a equipe tenta otimizar cada centímetro do espaço interno. O objetivo desse desafio aparentemente absurdo? Quebrar um recorde mundial reconhecido pelo Guinness World Records. Representantes oficiais estão presentes, documentando cada etapa do processo. A tensão aumenta à medida que mais garotas entram no carro, e o público observa em silêncio, esperando para ver se elas conseguirão. Finalmente, após alguns minutos de ajustes e risadas, a porta se fecha com sucesso, marcando o cumprimento da meta. Elas igualaram um recorde mundial anterior, mostrando que criatividade e trabalho em equipe podem levar a resultados surpreendentes. Embora a façanha seja impressionante, é difícil não imaginar o desconforto que elas devem ter sentido no processo. Número 13. 18 pessoas em um carro para 5. Na República Dominicana, uma cena que parece saída de um circo foi capturada em vídeo. Um carro compacto, um Toyota Corolla dos anos 1990, é parado pelas autoridades. Mas o que começa como uma abordagem de rotina logo se transforma em um espetáculo inacreditável. Assim que a porta traseira se abre, pessoas começam a sair do carro. Primeiro algumas crianças, depois adultos e então mais crianças. A cena parece interminável, com um total impressionante de 18 passageiros emergindo de um veículo projetado para apenas 5 pessoas. O vídeo captura a reação dos policiais, que observam incrédulos enquanto a multidão se desdobra para sair do carro. Alguns riem, outros parecem estar em choque absoluto. Enquanto isso, os passageiros mantêm uma expressão neutra, como se essa situação fosse perfeitamente normal. Este evento é mais do que apenas uma curiosidade.
Ele reflete as condições em que muitas pessoas vivem, onde a necessidade de transporte supera quaisquer preocupações com segurança ou conforto. Embora impressionante, é também um lembrete da importância de garantir opções de transporte acessíveis e seguras para todos. Número 12. Caminhão sobrecarregado em um desastre no Afeganistão. As estradas acidentadas do Afeganistão são frequentemente palco de cenas impressionantes envolvendo caminhões de carga. Neste caso, um caminhão tenta transportar uma quantidade enorme de materiais de construção, empilhados de forma desorganizada e instável. O vídeo mostra o veículo avançando lentamente, enquanto a carga começa a se inclinar perigosamente para um lado. Espectadores nas proximidades parecem perceber o que está prestes a acontecer, mas antes que possam intervir, o caminhão tomba. O impacto espalha a carga por toda a estrada, transformando a cena em um caos absoluto. Curiosamente, os espectadores não perdem tempo. Muitos correm para tentar recuperar os materiais, mostrando um misto de solidariedade e necessidade econômica. Embora ninguém tenha se ferido gravemente, este incidente destaca a importância de práticas seguras de carregamento, especialmente em regiões onde os recursos são limitados e as estradas representam desafios constantes. Número 11. O navio que perdeu tudo. Transportar cargas por via marítima exige um planejamento rigoroso. No entanto, neste vídeo, o que vemos é o oposto disso. Um navio carregado com toras de madeira enfrenta uma das piores consequências de um carregamento mal planejado: o colapso total. Desde o início do vídeo, fica claro que a carga está longe de ser estável. As toras empilhadas de maneira descuidada estão inclinadas para um lado e o movimento das ondas só piora a situação. Então, acontece o inevitável. Uma a uma, as toras começam a deslizar do convés, caindo na água em uma cascata desordenada. Enquanto as toras flutuam no mar, a tripulação tenta, em vão, conter o desastre. A cena é impressionante, mas também frustrante, pois poderia ter sido facilmente evitada com práticas adequadas de carregamento. Além das perdas financeiras significativas, o incidente também levanta preocupações ambientais, já que materiais como madeira podem causar impactos negativos quando dispersos de forma descontrolada no oceano. Número 10. Caminhão de toras preso na lama. Transportar toras de madeira por terrenos difíceis é sempre um desafio, mas neste vídeo, a situação alcança um novo nível de frustração. Um caminhão carregado tenta subir uma colina lamacenta, mas o peso da carga torna a tarefa quase impossível. O vídeo captura cada tentativa falha do motorista. As rodas do caminhão giram inutilmente, jogando lama para todos os lados, enquanto ele tenta ganhar tração. Apesar dos esforços, o veículo parece preso em um ciclo interminável de escorregões e paradas. O mais impressionante é a paciência dos trabalhadores, que continuam cavando e empurrando na esperança de mover o caminhão. Essa cena, embora aparentemente cômica, reflete os desafios enfrentados por quem trabalha em áreas rurais com recursos limitados. Em última análise, o vídeo serve como um lembrete de que, em alguns casos, dividir a carga e fazer várias viagens seria uma solução muito mais prática e segura. Número 9. Ônibus superlotado. Imagine o final de um longo dia de trabalho. Você só quer chegar em casa, tirar os sapatos e relaxar, mas o ônibus que você precisa pegar está tão cheio que mal consegue fechar as portas. Agora, multiplique essa sensação por 10 e você terá o que acontece neste vídeo capturado na Índia. A cena mostra um ônibus completamente lotado, com passageiros espremidos dentro e, de forma ainda mais surpreendente, pendurados do lado de fora. Homens seguram-se às janelas, ao teto e a qualquer outra parte do veículo que ofereça apoio. É difícil entender como o motorista consegue manobrar com tantas pessoas empilhadas no ônibus, mas ele parece acostumado à situação. Enquanto isso, os passageiros enfrentam a superlotação com resignação, muitos sorrindo e conversando como se fosse apenas mais um dia comum. Embora a cena seja fascinante para quem está assistindo, é um lembrete dos riscos envolvidos em práticas como essa. A superlotação de ônibus não é apenas desconfortável, mas também extremamente perigosa. Frear bruscamente ou fazer uma curva pode resultar em quedas graves, sem mencionar o impacto em situações de emergência. Ainda assim, em muitas partes do mundo, essa é a única opção para quem depende do transporte público. Número 8. Caminhão tomba com carga de aço.
Transportar cargas pesadas como vigas de aço requer habilidade, experiência e, acima de tudo, planejamento. Mas, como este vídeo mostra, basta um erro para transformar uma tarefa comum em um desastre. O caminhão, carregado com uma viga de aço longa e pesada, tenta fazer uma curva em alta velocidade. A carga, visivelmente mal posicionada, começa a balançar, fazendo o trailer inclinar-se perigosamente. O motorista tenta corrigir, mas já é tarde demais. O caminhão tomba de lado e a viga colide contra o solo com um estrondo ensurdecedor. O vídeo é impressionante e perturbador ao mesmo tempo. Felizmente, ninguém estava próximo o suficiente para se ferir, mas as consequências poderiam ter sido muito mais graves. Esse incidente é um alerta sobre a importância de respeitar os limites de peso e garantir que a carga esteja adequadamente fixada antes de iniciar uma viagem. Além disso, a situação reflete a necessidade de treinamento rigoroso para motoristas que lidam com cargas perigosas, bem como a implementação de regulamentações mais rígidas para evitar incidentes semelhantes. Número 7. O veículo absurdamente sobrecarregado. Em certas partes do mundo, a criatividade para transportar cargas em veículos comuns não tem limites. Este vídeo mostra um carro pequeno transformado em uma pilha ambulante de objetos, uma cena tão absurda quanto fascinante. O motorista empilhou tantos itens no teto e no porta-malas que o carro parece estar participando de um concurso de quantas coisas você consegue carregar de uma só vez. A carga, que inclui móveis, caixas e outros objetos volumosos, está amarrada de forma improvisada, balançando perigosamente a cada curva. Apesar disso, o motorista dirige calmamente, acenando para a câmera como se fosse um dia normal. A cena é quase cômica, mas também preocupante, pois a qualquer momento a carga pode cair, colocando em risco não apenas o motorista, mas também outras pessoas na estrada. Este tipo de improvisação muitas vezes é motivado por necessidade, mas ressalta a falta de acesso a opções de transporte seguras e apropriadas. Mesmo assim, é um lembrete de que soluções criativas nem sempre são seguras, e o custo de ignorar a segurança pode ser alto. Número 6. O caos das motocicletas no Vietnã. Motocicletas são um dos meios de transporte mais populares no Vietnã, especialmente em áreas urbanas como Hanoi. Mas o que vemos neste vídeo leva o uso das motos a um nível completamente novo. A cena mostra uma motocicleta carregando uma quantidade absurda de poliestireno, empilhado em uma torre tão alta que o veículo quase desaparece sob a carga. O condutor navega pelo trânsito caótico com uma calma impressionante, desviando de carros e pedestres como se estivesse transportando algo leve e seguro. Apesar de a prática ser comum em muitas partes da Ásia, a visão de uma motocicleta tão sobrecarregada sempre causa espanto. O poliestireno é leve, mas seu volume torna o transporte extremamente arriscado, pois dificulta o equilíbrio e a visibilidade do condutor. Esse tipo de cena levanta questões sobre as condições de trabalho e as necessidades econômicas que levam as pessoas a assumirem esses riscos. É uma mistura de engenhosidade e imprudência, que reflete as complexidades da vida em regiões onde o improviso é essencial para sobreviver. Número 5. Trens superlotados em Bangladesh. Durante o Eid, um dos maiores feriados muçulmanos, a superlotação dos trens em Bangladesh se torna um espetáculo à parte. Neste vídeo, um trem viaja repleto de passageiros que se acomodam não apenas dentro dos vagões, mas também no teto, nas laterais e até mesmo nos engates entre os vagões. A cena é caótica e fascinante. Homens, mulheres e crianças se equilibram onde podem, enquanto o trem avança lentamente pelos trilhos. Embora a prática seja extremamente perigosa, muitas pessoas não veem outra opção para voltar às suas cidades natais e passar o feriado com suas famílias. É importante destacar que essas cenas são comuns apenas em datas específicas, como o Eid. Durante o restante do ano, os trens em Bangladesh operam de forma mais convencional. Ainda assim, o vídeo é um lembrete do impacto que a falta de infraestrutura pode ter na vida das pessoas, forçando-as a assumir riscos extremos para atender a necessidades básicas. Número 4. Trator sobrecarregado na Índia. Voltamos à Índia, onde um trator transformado em uma verdadeira montanha ambulante de sacos de ração animal nos oferece uma cena impressionante. No vídeo, o trator tenta avançar por uma estrada rural, mas a carga é tão volumosa e pesada que a parte dianteira do veículo começa a levantar do chão, parecendo que ele está empinando, como uma moto esportiva. O motorista, longe de parecer preocupado,
continua a dirigir com determinação, aparentemente acostumado a lidar com situações assim. Pedestres nas proximidades observam com expressões que variam entre fascínio e preocupação, enquanto o trator luta para manter a estabilidade. O que mais chama a atenção é a confiança do motorista, que parece não dar importância à possibilidade de o trator tombar ou à dificuldade de controlar o veículo. Essa atitude pode ser reflexo da falta de alternativas para transportar cargas pesadas em regiões rurais, onde equipamentos especializados são inacessíveis para muitas pessoas. Embora a cena tenha um certo tom cômico, é também um lembrete claro dos riscos associados a práticas de transporte improvisadas. Apesar da engenhosidade envolvida, a segurança deveria ser uma prioridade. Número 3. Barco de passageiros sobrecarregado em Bangladesh. Em Bangladesh, os barcos são uma alternativa popular ao transporte terrestre, especialmente em regiões com muitos rios. No entanto, este vídeo mostra o que acontece quando a demanda por transporte supera a capacidade das embarcações disponíveis. A cena é de um barco de passageiros completamente sobrecarregado, com pessoas ocupando cada centímetro de espaço disponível. Alguns passageiros estão espremidos dentro da cabine, enquanto outros se amontoam no convés e até nas bordas do barco. O mais surpreendente é que muitos também estão pendurados do lado de fora, desafiando o equilíbrio da embarcação. O barco, chamado MV Sunband 10, é anunciado como uma opção de transporte luxuosa, mas a realidade capturada no vídeo está longe de refletir essa descrição. A superlotação levanta dúvidas sobre a gestão de ingressos e a fiscalização das condições de segurança. Embora o barco consiga completar a viagem sem maiores incidentes, a cena é um alerta preocupante. Uma pequena falha ou movimento brusco poderia facilmente levar a uma tragédia. Este caso destaca a importância de regulamentações mais rigorosas para garantir a segurança dos passageiros em meios de transporte aquáticos. Número 2. Caminhão em estrada de montanha na Índia. A próxima cena nos leva às estradas sinuosas das montanhas indianas, conhecidas como Ghat Roads. Estas vias estreitas e íngremes são essenciais para conectar regiões remotas, mas também representam um enorme desafio para motoristas, especialmente quando se trata de veículos sobrecarregados. O vídeo mostra um caminhão lutando para subir uma dessas estradas, carregando uma carga pesada de toras de madeira ou materiais de construção. À medida que o caminhão tenta avançar, a carga começa a puxá-lo para trás, fazendo com que o veículo balance perigosamente. De repente, as rodas traseiras perdem contato com o solo e o caminhão quase tomba. O motorista, visivelmente em apuros, tenta estabilizar o veículo, mas o peso da carga torna a tarefa quase impossível. O vídeo é filmado por um observador posicionado estrategicamente, o que levanta questões sobre sua intenção. Estaria ele apenas registrando o momento ou pronto para ajudar em caso de emergência? De qualquer forma, a situação reflete os desafios enfrentados por motoristas que precisam lidar com cargas pesadas em condições tão adversas. Este incidente é um lembrete da importância de dividir cargas volumosas em viagens menores ou utilizar veículos mais adequados para o transporte em terrenos montanhosos. Número 1. A motocicleta mais sobrecarregada da China. Para encerrar, temos uma cena que desafia a lógica e as normas de transporte. Uma motocicleta na China carregando uma quantidade impressionante de material leve, mas volumoso, como isopor. O condutor da moto é quase invisível sob a enorme pilha de 6 sacos gigantes, que estão amarrados de maneira improvisada. Para tornar a situação ainda mais inacreditável, há um passageiro equilibrando-se na parte traseira, sentado em um espaço minúsculo entre a carga. O vídeo captura a moto navegando por uma estrada movimentada, desviando de outros veículos enquanto a carga balança perigosamente. O mais impressionante é como o motorista consegue manter o controle, apesar da visibilidade limitada e do peso adicional. Essa cena reflete uma realidade comum em muitas regiões onde as pessoas dependem de soluções criativas para transportar mercadorias. No entanto, é também um lembrete dos riscos que essas práticas representam, tanto para os condutores quanto para as pessoas ao redor. O vídeo provoca uma mistura de espanto e preocupação, destacando a necessidade de regulamentações mais rigorosas e opções de transporte mais seguras e acessíveis. Esses exemplos de veículos perigosamente sobrecarregados nos mostram uma realidade que mistura criatividade, necessidade e imprudência.
Desde bicicletas e motocicletas, equilibrando cargas gigantescas até barcos e caminhões que desafiam os limites da física, cada história é uma demonstração clara da engenhosidade humana em condições adversas, mas também um alerta sobre os riscos que essas práticas representam para a segurança de todos. Embora seja fascinante assistir a esses momentos impressionantes, eles também servem como um lembrete da importância de regulamentações mais rígidas e de soluções de transporte acessíveis e seguras, especialmente em regiões onde essas práticas são comuns. Afinal, o custo de ignorar medidas de segurança pode ser muito alto, tanto em perdas materiais quanto em vidas humanas. Agora é a sua vez. Qual desses exemplos chamou mais sua atenção? Você já presenciou algo semelhante? Deixe suas opiniões e histórias nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este.